Biografia é trajetória, né? Quer dizer, trajetória é como nesses 74 anos que eu tenho, um corpo veio se fazendo nesses ambientes brasileiros. Eu sou brasileira, profundamente brasileira, isso é uma coisa muito importante, né? É um privilégio, eu acho que ser tão brasileira, ter nascido no interior do estado de São Paulo, na cidade onde o Mário de Andrade escreveu Macunaíma. Então eu nasci numa cidade em que a língua brasileira é muito cultivada. Existe na minha família um gosto de falar bem o português brasileiro. E isso é um traço interessante. Tem uma certa elegância caipira. Eu acho isso bonito. Eu acho que é um berço que esse valor da cultura e do pensar e do falar da pessoa comum é uma coisa de raiz para mim. Então, de tias que leem, que sempre leram, não existem mais essas tias, nem minha mãe, nem nada, mas que sempre leram e com quem eu aprendi a ler Guimarães Rosa, o gosto de música clássica, o gosto pelo cinema, aquela cultura da classe média dos anos 40 brasileiro. Isso é ponto. Isso é muito legal. Eu acho que é uma raiz muito legal. Então eu acho que essa sensação de fazer parte da cultura, de produzir cultura e tal, muito diferente de ter uma sofisticação paulistana, vamos dizer. Isso é muito posterior, São Paulo é muito posterior para mim. Porque nesses anos, quer dizer, ter nascido no interior paulista, na cidade de Araraquara, na cidade onde o Sartre e a Simone de Beauvoir estiveram, isso é um luxo, né? Uma das primeiras USPs do interior foi em Araraquara, então tinha professores de literatura muito especiais. Então são certos orgulhos interioranos que fizeram uma certa cultura que minha família cultivou, da onde eu continuei me nutrindo, embora tenha saído de lá com 7 anos. E morei muitos anos em Santos, porque meu pai era médico baiano, daqueles que vieram da Bahia no final dos anos 30, né, começo dos anos 40, e naquela onda dos baianos e das oportunidades profissionais que existiam no interior do estado de São Paulo por causa do café. Então meu pai era um médico formado na Bahia, naquele tempo também a Faculdade de Medicina da Bahia era considerada assim, uma grande faculdade, a Bahia era considerada um lugar de cultura importante e tal, né, aquela coisa. E meu pai era amigo do Dorival Caymmi, então meu pai era um cara interessante também, de um outro jeito. Então meu pai cantava, meu pai fazia teatro amador, meu pai lia, meu pai fotografava, meu pai filmava nos primórdios assim do cinemazinho amador caseiro. Então tem esse caldo desse gosto cultural ligado diretamente à vida das pessoas, independente de universidade, independente de livro, independente de qualquer coisa, esse gosto de dizer-se, expressar-se, ler, ter essa liberdade de participar da cultura e sentir que a cultura tá lá para todo mundo, que a cultura não é propriedade
e nenhum privilégio. Isso é uma coisa muito interessante, que é um traço assim muito forte da minha família, o prazer de produzir e o prazer de saber. Então eu acho que, por exemplo, minha mãe era uma pessoa que da época, né, o que existia na época, eram ginásios públicos, extremamente bem equipados, de grande qualidade. Interessante, né, que minha mãe contava assim com grande gosto, que o diretor do ginásio onde ela estudou era o pai da Ruth Cardoso. Então era uma cultura, um gosto assim pela educação, por essa coisa da época, de língua, de português, dessas coisas, que era muito importante. Então minha mãe, ela tinha muita, fosse uma pessoa, né, com uma formação de escola pública, de ginásio, de escola pública, minha mãe era uma pessoa que lia tudo. Minha mãe lia tudo. Então ela tinha uma liberdade de ler também, um interesse por leitura e uma desenvoltura na leitura que era uma coisa muito interessante. Como meu pai também se sentia com grande desenvoltura de fazer o que ele quisesse, de cinema, de teatro, dessas coisas, de fotografar, e o gosto por essas coisas, não só ele quanto os amigos dele, meus outros tios e tal, todo mundo gostava disso. Então minha mãe tocava piano, teve aquela linda educação musical de uma moça de classe média do interior, então ela tocava piano muito bem, ela falava francês muito bem, porque estudou também. Então tinha essa boa educação que brasileira, era uma educação brasileira interessante. Então eu acho que esse é um berço que me deu muita liberdade sempre de ir atrás do que eu queria saber. Isso é uma coisa boa. Eu sempre quis e fui com muita liberdade e sentindo muito essa coisa de que era uma perda de tempo eu me submeter a coisas que não me interessariam só por uma questão burocrática. Isso é um traço bem forte da minha formação. Ponto. Com essa origem, né, a gente pode dizer que eu sempre tenho pena, né, da minha família ter entrado nos anos 50, né? Porque os anos 50 foram anos assim de uma captura americana e um desejo de ascensão social, de inclusão e de perda desses valores originais brasileiros, que foi uma pena muito grande, né? E eu acho que nesse momento eu me tornei uma menina muito rebelde. Então todas as coisas de inclusão, de escolas de classe média alta, de ascensão social, tudo isso, escolas de freiras, e todas essas coisas sempre me pegaram de muito mau jeito e eu sempre fui muito rebelde a todas essas coisas. Mas eu acho que tem coisas que me pegaram desde cedo, né? Que eu acho que foram leitura, sempre a ideia da leitura e sempre o cinema, né? Que no final dos anos 50 e começo dos anos 60 o cinema apresentou uma possibilidade cultural, uma possibilidade de compreensão do que acontecia, né, da mutação dos comportamentos, porque na verdade o que aconteceu, né, os anos 50 foram anos, inicialmente, anos de muita rigidificação do comportamento pela expansão da cultura americana no planeta, né, os vencedores da guerra, e nesse momento a indústria americana, né, da sociedade de consumo e as coisas de consumo americanas tomaram conta do planeta e muito rapidamente modelizaram as casas, os modos de viver, modelizaram os gostos e uma rigidez de comportamento que o cinema americano expandia por todo o planeta e tal. E eu acho que esse modo americano inicial
que adaptou as casas, adaptou as famílias a um modelo muito certinho de funcionar, né? Que a gente vê, certo? Tem um filme que eu adoro, que chama Longe do Paraíso. Não sei quem é o diretor desse filme, mas eu sei que é um filme com a Julianne Moore, né? E que mostra exatamente o fim, em 56, o fim dessa cultura, o fim desses valores, quando eles começam a se desmanchar, quando ela descobre que o marido é gay, quando ela se separa do marido, quando começa a aparecer o movimento negro, um jardineiro com quem ela se liga e que ela descobre que ele não é apenas um preto, mas ele é uma pessoa muito especial e ela se apoia nele. E nesse momento ela descobre que as mulheres também podem trabalhar, que as mulheres também podem ter uma vida. Então 56 foi um desmanche dessa cultura. E é uma coisa interessantíssima, eu acho, como essas forças mundiais, né, como elas tocam a vida das pessoas, sejam onde elas estiverem, né. E em 56 foi um momento que eu tinha o quê? 14 anos, e foi um momento assim de grande rebeldia, um desacordo assim, com tudo que eu vivia. E que é interessante, muitos anos depois eu venho a sentir que em 56 começam uma série de movimentos importantes, sobretudo nos Estados Unidos, né, de desconstrução dessa cultura do pós-guerra, dessa cultura da sociedade de consumo, desses comportamentos tão modelizados e tal, né, rigidamente modelizados por uma sociedade protestante, americana, vencedora, modelada por eletrodomésticos, roupas, produtos da sociedade de consumo, né? E é interessante como logo em seguida eu descubro o cinema francês, descubro logo em seguida, nesse momento, são cruzamentos interessantes, né? Porque minha mãe dava muito valor à cultura francesa, então eu entrei na Aliança Francesa nessa altura, então eu lia francês, eu estudava francês, eu via aqueles professores que já tinham aquela cara do pós-guerra, aqueles cabelos engordurados, aqueles pés sujos, aquelas unhas, aqueles cigarros, aquelas coisas, e eu já via aquilo, eu já via aquele clima dentro da Aliança Francesa, junto naturalmente com aquelas professoras bem educadas, de tailleur, todas aquelas coisas. E aquilo já me pegava, e eu já via aquilo nas revistas de cinema que tinha lá na biblioteca da Aliança Francesa, eu via os filmes que estavam chegando, então eram os primeiros filmes da Nouvelle Vague que estavam chegando, e daí eu via o Acossado do Godard, que era 59, um pouco antes eu via outros filmes, não sei o quê, e aquilo ia num crescendo, quer dizer, eu escutava o Elvis Presley e tudo aquilo remexendo e tudo aquilo desmanchando, né? E teve uma tentativa da minha família de me cercear, me colocar num colégio interno por 2 anos para tentar segurar a rebeldia, mas não deu certo. E daí pronto, daí soltou mesmo, e daí eu fui parar na escola pública finalmente, em Santos, e daí eu descobri que existia filosofia, daí eu descobri que existia literatura, daí eu descobri que existia todas essas coisas, e tudo isso começou a encher a minha vida, e eu vivia profundamente, embora eu fosse uma menina. Não era uma menina de turma, porque Santos era uma cidade muito conservadora. Quer dizer, naquela altura, Santos era uma cidade... É engraçado, a contracultura não pegou Santos, porque Santos tinha uma cultura comunista muito forte por causa do porto. Então, o movimento portuário em Santos era uma coisa muito forte. Então, o Partido Comunista era muito forte lá. Ou bem as pessoas, a juventude, se identificava com os movimentos juvenis do Partido Comunista, ou bem ficava aprisionado dentro de uma classe média muito conservadora. E eu era uma rebelde dentro de uma sociedade conservadora, porque meus pais não tiveram a coragem de sustentar
aquilo que eles cultivaram nos anos 40, com tanta liberdade, com tanta beleza. Eles não tiveram essa coragem. Eles foram muito capturados por uma elite conservadora de Santos, muito dominada pelos exportadores do café. Em Santos tinha uma elite muito conservadora e muito dominadora e muito ditadora de valores e coreografias e cenografias e figurinos existenciais, né? Foi uma linguagem que eu vim descobrir bem mais tarde, mas que naquela altura já me fazia um enorme sentido e fazia de mim uma pessoa bastante outsider, né? Outsider e bastante solitária. Tinha uma referência interessante, porque perto da minha casa morava a Pagu, imagina, Patrícia Galvão. Já no fim de carreira, né? Bêbada, gorda, acabadona. Mas eu adorava, né? Adorava passar por perto. Ela de vez em quando dava uns cursos de arte, ela dava uns cursos de literatura, bem acabadona, né? E eu andava na cola dela, onde ela fazia as coisas dela, eu ia atrás. Então tinha ainda isso tudo era final dos anos 50. Né? Aí em 61 eu entrei na filosofia da PUC. Então foi um movimento de vir para São Paulo, de mudar, de fazer filosofia. E daí ter acesso à vida cultural de São Paulo do início dos anos 60 e tal, né? Todas as coisas. Então era teatro, era o que rolava nos anos 60, no início dos anos 60. E naquele momento havia um movimento cultural brasileiro também muito interessante, né? Esse um movimento nacionalista, de música, de teatro. Era o centro CPC, né? O Centro de Cultura, Centro Popular de Cultura, que era uma coisa ligada ao Partido Comunista, mas que tinha coisas muito lindas. E naquele momento o Glauber estava criando todo um movimento interessante, que já começava a aparecer, e tudo aquilo que a gente via de teatro, enfim, do teatro, como chamava aquele teatro lá Teatro de Arena, todas essas coisas tinham um movimento importante, né? Começavam os primeiros festivais de música, todas essas coisas. Em 64 eu tinha me casado, no terceiro ano da faculdade, e foi um casamento também interessante, porque eu me casei com um suíço que trazia já uma coisa de aventura, porque era um suíço que tinha morado nos Estados Unidos, que tinha morado com os beatniks, que eu conheci justamente em Araraquara, e que trazia uma abertura da língua francesa, do movimento americano, da poesia americana, dos beatniks. Era todo um sentimento de que eu estava vivendo uma libertação dessa coisa de classe média brasileira, que era opressiva nesse momento. A classe média brasileira era uma coisa opressiva, as famílias e tal. E então, nesse momento, eu estava na faculdade, em 64, eu já tinha um bebê, estava amamentando, quando eu escutei no rádio, estava escutando e acompanhando loucamente. Então, quando o Brizola fala, quando começa a chegar as tropas em São Paulo, aquele negócio todo, eu estava lá amamentando. Então eu acompanhei tudo isso dessa maneira, e durante os anos, digamos, até 70, eu acompanhei toda a questão da ditadura e todo o movimento estudantil, todo o movimento das esquerdas, toda a luta armada. Conhecia pessoas de cá e de lá, mas eu tinha filhos pequenos. E tinha amigos, muitos amigos. A gente tinha amigos
amigos artistas, sobretudo, que participavam dessas coisas, artistas. E tudo isso eu ia absorvendo nas relações e sempre na compreensão do que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Isso sempre tive a antena para o que estava acontecendo politicamente, culturalmente, até os anos 70. Ponto. Mas desta perspectiva de alguém que está criando filhos pequenos. E era uma jovem procurando o que fazer com um diploma de filosofia e sem muita vontade de ser nem professora de filosofia, nem disposição de fazer uma carreira acadêmica, e com a sensação de que eu tinha começado a minha vida familiar muito cedo. E eu tive filho não tinha nem 21 anos ainda. Então eu tinha a sensação de ter começado e que quando a coisa foi esquentando, eu fui tendo a sensação de que eu queria estar lá, não queria estar num lugar de fora. E isso foi uma coisa que foi crescendo muito, essa vontade. E eu escrevi recentemente um artigo sobre o surgimento do movimento corporalista e os primórdios do movimento corporalista. Eu publiquei no meu site. E isso é uma coisa dos anos de 1970, quer dizer, há 44 anos atrás. E eu escrevo justamente nesse momento em que eu passo a sentir que estava acontecendo uma onda enorme no Brasil e que era uma onda de uma mudança cultural imensa e que era uma mudança justamente das mulheres, da política, da juventude, do corpo, que todas essas coisas estavam acontecendo muito fortemente e que eu fui contaminada, me senti sendo contaminada por esse movimento. E por volta de 1970, isso eu conto passo a passo, eu acho que 64 é um momento importantíssimo, quer dizer, não dava para ficar onde se estava a partir de 64. E 66 com o ato institucional, 67 com os movimentos fortíssimos e como tudo foi se desenrolando, 68, os movimentos de 68, o cinema, a música, tudo que estava acontecendo e chegando no Brasil em ondas muito fortes, né? Quer dizer, o movimento hippie, que em 67, 68 nos Estados Unidos, tudo isso que se via e que se ouvia e que chegava em ondas, eram umas coisas que você sabia que tinha que mudar a sua vida, que você não podia ficar de espectador do noticiário, né? Nem frequentador da cultura de uma maneira elegante e descomprometida. E então essas coisas entraram e invadiram minha vida completamente. E num certo momento eu desmanchei o casamento, resolvi sair do casamento, resolvi deixar tudo para trás, resolvi deixar todas as coisas para trás. E esse foi o momento que eu já tinha... O Gaiarsa era uma pessoa importante, isso eu escrevo sobre isso na época. Agora, recentemente, eu escrevo sobre a presença do Gaiarsa na época. O Gaiarsa, em 66, fez uma entrevista para a revista Realidade, que era uma revista muito importante naquele momento, durante a ditadura, que a gente, enfim, sobre comportamento, sobre política, sobre o que acontecia, né, no Brasil e naquele momento. Acho que ser leitor da revista Realidade era uma coisa importante naquela época.
o Gaiarsa fez uma entrevista que se chamava A Juventude Diante do Sexo. E aí eu tive notícia da existência do Gaiarsa. Eu já tinha visto ele na PUC, porque ele era católico, né, muito católico, de origem católica e tal. E eu já tinha visto ele na PUC antes e já tinha achado ele uma pessoa muito interessante, muito engraçada, muito irreverente. Eu tinha sentido aquela ressonância com ele. E quando ele escreveu, fez essa entrevista da Juventude Diante do Sexo e saiu essa matéria mostrando o que tinha mudado o mundo depois da pílula, com todas essas coisas, mudanças de comportamento da juventude, eu fiquei de olho no Gaiarsa. E tempos depois eu fui procurar o Gaiarsa e eu acho que participar do mundo do Gaiarsa e da cultura, dos grupos do Gaiarsa, ali era um lugar de mutação muito importante para as pessoas, porque era um lugar em que as pessoas compartilhavam, tinham corpo, viviam o corpo, viviam aquela cultura que foi se fazendo entre portas fechadas. Ali começou uma cultura muito interessante naquela época, né? Eu acho que essa mudança de perspectiva da compreensão da vida subjetiva, porque a vida subjetiva brasileira era uma coisa muito estereotipada, muito católica, e é como se as pessoas não tivessem muito uma vida própria, né? Eu acho que alguns autores brasileiros, como Machado de Assis, naturalmente, mostram a vida interior de uma pessoa e as motivações profundas que movem a personalidade de alguém. Mas naqueles anos em que a vida pública estava completamente proibida, completamente impedida, por uma repressão violentíssima e tal, se criou um mundo de compartilhamento de sentimentos e de vidas que se cultivaram dentro dos consultórios, dentro do psicodrama e, sobretudo, dentro do mundo do Gaiarsa. Então, eu acho que participar desse mundo do Gaiarsa me abriu toda uma possibilidade de, como se diz, de gestar uma mutação muito importante. Naquele momento eu tinha 28 anos e entre os 28 e os 32 foram anos em que eu gestei toda essa mudança do corpo. Eu entendi que sem uma transformação do corpo, com todas essas ondas que vinham dos movimentos estudantis, dos corpos que se transformavam e que deixavam de ser aqueles corpos dos anos 50, e surgia aquela liberdade nos corpos que você via nas fotos, porque naquele era um momento que a fotografia se expandiu de uma maneira imensa. Então havia revistas tipo Rolling Stones e outras muitas tipo Rolling Stones, da dita imprensa nanica e tal, que mostravam uma quantidade muito grande do outro comportamento, que na verdade eram modelos corporais de como fazer a vida diferentemente. Então a desconstrução do corpo e a identificação com esses modos, nessa nova cultura das imagens, na cultura do rock, nessa coisa toda, eu acho que isso, eu compreendi imediatamente que se tratava disso. E de alguma maneira eu antenei que fora do Brasil havia uma possibilidade de se cultivar o corpo de uma outra maneira, que não fosse dessa maneira católica e dessa maneira da tortura que estava acontecendo no Brasil. Então, o corpo católico, torturado, que a gente está vendo de novo, né? Agora, essa volta dessa mesma cultura. Quer dizer, a tortura moral, ainda não tem a tortura física, mas tem a tortura moral exercida por esse Torquemada, né? Que é
esse chefinho da Santa Inquisição brasileira, que é o Moro, né, o juiz Moro, que eu quero que saiba que ele é um inquisidor da Santa Inquisição que se instalou, dessa coisa profunda, mas eu acho que nesse momento ir para um outro ir na trilha, né, no rastro do Caetano e do Gil, né, que eles eram realmente uma liderança, eles são exatamente da minha idade, eles são de 1942, Caetano, Gil e Mick Jagger, somos da mesma idade. Então senti que tinha um movimento de ir para um outro lugar em que se cultivava o corpo, em que se cultivava uma outra abertura de vida, de liberdade, de possibilidade, com todos os conflitos naturalmente coloniais que existem dentro da Inglaterra, mas aquele era um momento muito especial de Londres, da Inglaterra, de Londres. Então segui a onda deles para fora desse Brasil, da tortura e da moral conservadoríssima brasileira católica. Foi um movimento assim de uma ruptura absoluta. E uma outra vida começando a partir de 73. Acho que a gente podia parar aqui